Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Fala Ori. Hoje nós vamos falar um pouco sobre orientações para a escrita científica, mais especificamente sobre as formas de se reportar uma correlação de Pearson no padrão APA. Então você tem aqui a sua correlação de Pearson, né? Você fez a sua análise, agora eu gostaria de reportar. A primeira coisa que você vai precisar fazer é tomar nota deste padrão aqui. Veja que nós temos o R, o grau de liberdade, a estatística do R e o P, valor de P, tá bem? As partes em vermelho são as partes que nós vamos substituir com os resultados dos nossos dados. Vamos ver um exemplo aqui. Imagine que realizamos um estudo com 40 alunos que verificou se as pontuações de QI do estudante e RA, ou rendimento acadêmico, estavam correlacionadas. Podemos relatar os resultados da seguinte forma. Verificou-se que o QI e o rendimento do estudante estavam positivamente correlacionados. Temos o nosso R, em grau de liberdade colocamos aqui 38, na estatística do R colocamos 0,34, no p-valor colocamos o 0,032. Nós podemos escrever isso de uma outra forma, veja a seguir. Verificou-se que o QI e o RA estavam correlacionados de forma positiva e moderada. Veja que a diferença entre essas duas escritas está no fato de que essa daqui apresentou um benchmark indicando se era moderado, forte, fraco e por aí vai. Usualmente eu prefiro este padrão aqui, mas se você tem uma justificativa e uma boa referência para falar sobre as forças de correlação na sua área de forma que faça sentido, você pode utilizar essa daqui também. Aqui temos então o nosso grau de liberdade, o nosso valor da estatística R e o nosso p-valor. Vamos ver novos exemplos aqui embaixo. As variáveis tamanho do calçado e altura mostraram-se fortemente correlacionadas. O grau de liberdade 128 aqui dentro do parênteses, 0,89 é o valor da nossa correlação positiva e um P menor do que 0,01 é o valor aí do nosso alvo ou do nosso nível de significância estatística. Mais um exemplo. Entre os alunos da Universidade de Hogwarts, sim, aquela do Harry Potter, o número de horas jogando Tibia, sim, aquele joguinho 2D, por semana, e os resultados das provas foram correlacionados negativamente. Dito de uma outra forma, quanto mais esses alunos passavam jogando Tibia, pior era o resultado da prova deles. Temos aqui então no reporte o R, colocamos o nosso grau de liberdade aqui 78, depois temos uma correlação negativa, então está aqui o nosso sinal de negativo, 0,45 é o valor desta correlação, temos o P e a indicação do p-valor menor do que 0,001. Apenas para tomar nota sobre a interpretação das correlações, veja o seguinte. Nesse primeiro caso, temos uma correlação positiva. Quanto mais uma coisa, mais a outra. Quanto maior o tamanho do calçado, maior a altura. Neste outro caso, quando temos uma correlação negativa, o sentido é inverso. Quanto mais o tempo do estudante jogando Tibia, pior ou menor é o resultado dele na prova. Por isso, uma correlação negativa. Mas seguimos ao nosso foco aqui, que é buscar então a escrita científica. Algumas notas eu preciso trazer para vocês aqui. Nós temos duas maneiras de relatar o valor P e a primeira maneira é citar o alfa, ou o valor P, como no segundo exemplo acima. E vemos lá no segundo exemplo que nós colocamos o P menor do que 0,001, tá bem? A segunda maneira, mais exata, mais preferida agora que nós temos como calcular no computador, é esta maneira que nós mostramos no exemplo principal. Veja, neste exemplo principal nós colocamos o valor exato do P. E se você for indicar o valor exato do P, você tem que declarar o seu nível alfa, ou p-valor, no início da seção resultados, ou na análise de dados, na seção método, indicando o seu ponto de corte. Então, eu considerei como significativo 0,05, por exemplo. Isso você tem que declarar quando você usa valores exatos. Uma outra coisa a se observar é que se você declarar um p-valor menor do que 0,001, ou quando no seu software aparece 0,00000, você pode simplesmente declarar 0,001. É sempre importante tomar nota de que 0,0000 na estatística não existe. A estatística é uma ciência, é uma área probabilística. Sempre haverá pelo menos esse umzinho aqui ao final. Em relação à estatística R, nós sempre reportamos ela em 2 casas decimais. Algumas vezes você pode optar por reportar em 3 casas decimais. Depende do periódico, do editor, enfim, do seu propósito. Mas usualmente são 2 casas decimais. Tome nota também da variação entre língua inglesa e portuguesa. Quando estamos reportando em língua inglesa, temos as seguintes modificações. Nós, então,
colocamos normalmente o grau de liberdade aqui, mas quando vamos indicar a estatística da correlação, nós apagamos o zero que estava aqui na frente, substituímos a vírgula por um ponto, conforme foi feito aqui. Em relação ao valor P, o que nós fazemos é, retiramos aqui o zero que estava aqui, substituímos a vírgula por um ponto, e assim está modificado para a língua inglesa. É importante notar que você não precisa fornecer a fórmula da correlação, tá? Isso é desnecessário. E que para calcular os graus de liberdade para uma correlação de Pearson que é bivariada, você então vai pegar o tamanho da sua amostra e diminuir por 2. Aí você tem os seus graus de liberdade da correlação. Por fim, é importante destacar que se você for usar aquela perspectiva de falar fraco, moderado, fraco não, aqui um outro jeito, forte, né? Aí sim, agora ficou correto. Então tenha sempre uma referência em mãos, né, para que seja plausível interpretar e adotar dentro da sua área de investigação. Como eu disse, eu prefiro não fazer esta qualificação, tá? Mas se for solicitado, sim, é possível fazer, mas você tem que ter uma referência de peso para falar o quanto é fraco, forte, moderado, baixo, alto, enfim, tá bom? E, por fim, alguns periódicos, tá, já aconteceu comigo aqui no Brasil, solicitam um reporte diferenciado, que aí então você colocaria o R igual a correlação, né, estatística de correlação, depois ponto e vírgula, P e o P-valor, tá? E aí você pode adaptar conforme a sua necessidade. Isso daqui são só indicações gerais para facilitar aí a sua aproximação com a correlação de Pearson na escrita científica. Aqui temos um exemplo da correlação de Pearson, né? E só uma curiosidade assim de por que as tabelas geralmente têm um espaço em branco na parte de baixo ou a parte de cima, é porque é uma tabela espelhada. Aqui seria o mesmo valor daqui e assim sucessivamente, tá bom? Então, é por isso que parte da tabela fica em branco, mas na verdade é porque tudo que é possível interpretar já está aqui nos nossos dados dispostos dessa forma. Usualmente, às vezes nas tabelas você coloca então asteriscos para indicar o nível de correlação, tá? Essa é uma outra possibilidade. Não vou entrar em mais detalhes sobre a tabela, é só para você ter uma ideia geral do que é uma tabela de correlação. Essa tabela especificamente ela veio de um artigo que publiquei no Arquivos Brasileiros de Psicologia. Eu vou colocar o link para vocês aí, se vocês quiserem entender um pouco melhor da interpretação dela ou desse artigo. E faço aqui os créditos para o Sociostatics, que tem então esse material aqui que nós estamos trabalhando em língua inglesa. E quem quiser conferir lá, é bastante interessante e muito legal. Por hoje era isso. Até mais, nos vemos em breve.